Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Aqui é o irmão João Coutinho, fazendo mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para a honra e glória de Deus. Aqui a pedido do nosso irmão Lucas, é que estou fazendo esse vídeo aqui, nosso irmão, amado irmão, ele escreveu aqui, fazendo esse pedido, e dando também a sugestão, como está escrito aqui. A sugestão é essa: fazer um gráfico como se fosse uma linha de tempo, mostrando as coisas que estão acontecendo agora, e mostrar os últimos eventos de forma bem detalhada, antes da volta de Jesus. Se puder fazer um vídeo mostrando o gráfico e narrando ele para ir nos orientando, desde já lhe agradeço, irmão querido. Tamo junto. Aqui vos fala Lucão Gaúcho. Então, muito obrigado, irmão, pelo seu pedido. E aqui vou fazer o vídeo. Vamos passar aqui para o gráfico. Aqui temos 2017, temos também decreto dominical nos Estados Unidos, decreto dominical mundial, fechamento da porta da graça, e aqui temos o livramento do povo de Deus, e aqui vinda de Jesus Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e aqui temos a chegada no céu. Aqui embaixo temos aqui a linha do tempo, e aqui temos os 7 anos, que é a partir do decreto dominical nos Estados Unidos para a chegada no céu. Ou seja, também é a mesma coisa do decreto dominical nos Estados Unidos para o fechamento da porta da graça, 7 anos. Porque aqui, depois do fechamento da porta da graça, a chegada no céu é questão de poucos dias. Então temos 7 anos a partir do decreto dominical nos Estados Unidos para o fechamento da porta da graça ou a chegada no céu. Baseado em quê? Baseado na Bíblia e no espírito de profecias. Então vamos para frente, examinar isto. Aqui eu abri aqui o grande conflito. Aqui no primeiro capítulo do grande conflito temos aqui dizendo aqui: durante 7 anos um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveria sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém, contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Então aqui a gente vê que antes da destruição de Jerusalém no ano 70, um ser estranho advertiu da desgraça que sobreviria à cidade. Passou 7 anos dando esse aviso. Assim também vai ser quando estiver próximo o fim do mundo. Ou seja, a partir do decreto dominical nos Estados Unidos, terá 7 anos de aviso. Deus vai dar 7 anos através do seu povo. O povo de Deus vai avisar o mundo durante 7 anos. Vamos ver mais prova sobre este assunto. Está aqui também, aqui no mesmo livro do Grande Conflito, temos aqui a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveria cair sobre Jerusalém, a de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão túnel sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Então aqui a gente vê que o que aconteceu com Jerusalém no ano 70, ali foi uma sombra do que vai acontecer no fim do mundo.
todas as desgraças que ocorreu na destruição no ano 70 por general Tito, que destruiu a cidade no ano 70, é apenas uma sombra. E esta profecia da destruição de Jerusalém, que teve cumprimento, vai ter novamente seu cumprimento no futuro, que é na destruição do mundo. Portanto, irmãos, Deus vai dar oportunidade, a partir do decreto dominical nos Estados Unidos, para o fim do mundo, 7 anos de oportunidade para as pessoas decidir de que lado estará, ou de um lado ou do outro do grande conflito, ou aceitar o domingo, que é a marca da besta, ou aceitar o verdadeiro dia de descanso, que é o selo do Deus vivo, que é o sábado. Aqui temos também Daniel capítulo 9 e o verso 27, dizendo o seguinte: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a abrasão, e sobre a asa das abominações virá o asolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o asolador. Sim, eu quero comentar sobre a questão aqui. Cristo, as profecias referem a Cristo no tempo que ele veio aqui na terra. Ele fez o concerto com Israel durante quê? Uma semana, que foi do seu batismo a apedrejamento de Estevão. Então tá aqui, fala que na metade da semana fará cessar o sacrifício, que foi com sua morte, cessou o sacrifício. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e cessou o sacrifício. Então, e com o apedrejamento de Estevão, inteirou 1 semana. Então Deus deu de oportunidade para a nação judaica 1 semana, ou seja, 7 anos do seu batismo ao apedrejamento de Estevão. Foi 7 anos. Assim também, eu estou apresentando isso aqui, assim também será do decreto dominical para o fechamento da porta da graça. 7 anos de oportunidade para o povo escolher de que lado estará, ou do lado do bem ou do mal. Vemos aqui também em Gênesis capítulo 6, o verso 4, diz assim: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então aqui também nós vemos aqui Deus falando para Noé que ia 7 dias depois que Noé entrou na arca, ia 7 dias, ia passar ainda, então, só então que viria o dilúvio. Então, esses 7 dias representa também 7 anos, os mesmos 7 anos a partir do decreto dominical nos Estados Unidos para o fechamento da porta da graça. Aí que vai ocorrer a chuva das pragas, as 7 últimas pragas. Ok, irmãos? Então aqui, esses textos eu apresentei aqui a explicação porque vai durar 7 anos do decreto dominical nos Estados Unidos para o fechamento da porta da graça, ou chegada no céu. Porque quando chega o fechamento da porta da graça para a chegada no céu é poucos dias, né? Então por isso eu falei chegada no céu, certo? Então são 7 anos para o fim, a partir do decreto dominical nos Estados Unidos para o fechamento da porta da graça, ou seja, para o fim de todas as coisas. Então está explicado. Então agora nós vamos aqui para o 2017, o tempo atual que nós estamos vivendo. Então vamos começar com 2017. Aqui nós temos aqui em 2017 uma profecia que está ocorrendo. 2017 na realidade começou a acontecer em 2013, quando entrou o 8º rei de Apocalipse capítulo 17 e o verso 11, que diz aqui: a besta que existia e não existe mais era próprio o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Vê na Bíblia de Jerusalém. Aqui o 8º rei. Aqui diz que 2 reis ao mesmo tempo, que é o 8º e um dos 7, que são os 2 papas atual
Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco, o 8º rei, no lugar do 7º rei, que é o Papa Emérito Bento XVI. Vou apresentar aqui o primeiro vídeo que foi feito para o canal Profecias Finais, foi a respeito deste importante assunto, e vou colocar aqui para nós assistir uma parte dele. A besta que existia e não existe mais, ela própria, o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. A besta não é somente o 8º rei, mas também um dos 7. E qual é um dos 7 reis que está vivo? Papa Emérito Bento XVI. A profecia bíblica está se cumprindo. Hoje temos a Igreja Católica tem 2 papas ao mesmo tempo, Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI, mas caminha para a perdição. Significa que são os últimos papas da história deste mundo. Não é uma mera coincidência ter um jesuíta no poder máximo da Igreja Católica. A ordem jesuíta foi criada no século XVI para destruir a reforma protestante. E pelo devido fato de ter um Papa jesuíta no poder máximo da Igreja Católica, significa que a besta vai emergir do abismo, vai voltar àquelas mesmas perseguições da Idade Média, no pontificado do 8º rei. Na supremacia papal 2, não significa que os evangélicos vão se tornar católicos. Não significa isso. Mas significa que o Papa Francisco vai ser o cabeça de todas as igrejas e religiões. Os evangélicos e as demais religiões estarão unidos no dogma da santidade do domingo, e através do decreto dominical e do ecumenismo, o papado dominará todas as igrejas e religiões. Ele vai ser o líder da nova ordem mundial. Vai dominar o mundo através dos sindicatos e das associações. Mas Deus suscitará pessoas corajosas como Elias e como João Batista. E suas vozes. Então, irmãos, aqui, esse vídeo é o primeiro vídeo do canal Profecias Finais. E você pode assistir completo aí no canal Profecias Finais. Então, agora nós vamos para o seguinte aqui, sobre a imagem da besta. Também está acontecendo nesse período agora que nós estamos vivendo, a imagem da besta, a formação da imagem da besta, certo? Porque a imagem da besta ainda não foi formada, a imagem da besta. Ela será formada, a imagem da besta, quando as igrejas ganharem a supremacia no Estado, quando a igreja dominar o Estado, quando for tirado a liberdade religiosa, aí então será formada a imagem da besta. É o mesmo período, a imagem da besta vai ser o mesmo período do decreto dominical, ok? Então, mas está sendo formada a imagem da besta. Nós vemos aí, existe vários vídeos, as igrejas já vários vídeos mostrando que as igrejas estão fazendo de tudo para ganhar a supremacia nos Estados Unidos. Aqui nós lemos aqui sobre a imagem da besta em Apocalipse capítulo 16 e o verso Apocalipse capítulo 13 e o verso 14 diz assim: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, a imagem da besta, irmãos, para nós entender o que é a imagem da besta foi a Igreja Católica dominando o Estado na Idade Média,
matou mais de 100 milhões de cristãos por não aceitar os seus dogmas. Então, uma imagem é a mesma coisa, vai ser as igrejas protestantes dominando o Estado no tempo do decreto dominical, e vai fazer a mesma obra de sua mãe, vai também perseguir e matar todos, vai matar aqueles, não todos, ok? Mas vai perseguir todos os que guardam o Santo Sábado, né? E muitos deles serão mártires, ok? Então a imagem da besta é as igrejas protestantes dominando o Estado, assim como a igreja católica dominou o Estado na Idade Média, ok? Então agora nós vamos para o decreto dominical nos Estados Unidos. Vamos explicar sobre esse assunto, o decreto dominical nos Estados Unidos. Para quem não saiba, o que é o decreto dominical nos Estados Unidos? É o domingo ser posto no poder legislativo. O domingo, a observância do domingo ser por lei federal. Vai começar nos Estados Unidos, esse decreto dominical. Isso aí a Bíblia fala claramente que é a marca da besta, ok? Então, esse decreto dominical nos Estados Unidos está muito próximo para acontecer. Nós vamos aqui ler no livro Eventos Finais. Diz assim: os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical. Nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Os protestantes laçarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, por um ato nacional impondo o falso sábado, que é o domingo. Falso sábado é o domingo, ok? Eles darão vida e vigor à corrupta fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Então aqui a profecia descreve, o espírito de profecia descreve que virá um decreto dominical nos Estados Unidos. Então aqui, a gente vê bem aqui, esse espaço aqui, aqui estou mostrando aqui a flechinha aqui do note, aqui do computador. Aqui esse espacinho aqui eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer nesse período do decreto dominical nos Estados Unidos. Vamos lá. Aqui temos aproximadamente 3 anos e meio do decreto dos Estados Unidos para o decreto dominical mundial, certo? Que é a metade dos 7 anos que eu já apresentei no começo do vídeo, ok? Então agora vamos para frente. Aqui temos a sacudidura. A sacudidura. Vamos ler sobre a sacudidura que vai acontecer quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos. A sacudidura vai acontecer da igreja adventista do sétimo dia. A serva do Senhor perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daqueles que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levanta-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Então, irmãos, a sacudidura vai ocorrer quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos. E a sacudidura vai ser por causa de um testemunho direto. O povo de Deus, uma parte do povo de Deus, vai dar uma mensagem, não vai temer as consequências, e vai dar aquele testemunho direto contra a besta, contra a imagem da besta e contra o sinal da besta. E a outra parte da igreja não vai concordar com isso, dar esse testemunho direto. E é isso que vai causar uma sacudidura entre o povo de Deus, que é o testemunho direto contra a besta e sua imagem, ok? Então acontece esse testemunho direto quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, que causará a sacudidura entre o povo de Deus.
Devemos estar no espírito e virtude de Elias, fazer como João Batista, fazer como Elias, dar um testemunho direto, sem temer as consequências que virá sobre nós, ok? Então agora nós vamos para o que vai acontecer também nesse período do decreto dominical nos Estados Unidos. Vai acontecer a profecia, o quarto anjo do Apocalipse capítulo 18, sua primeira fase. O quarto anjo começa aí. Muitos já querem afirmar que chegou o tempo do quarto anjo. Não, o quarto anjo ainda não veio. O quarto anjo virá quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos. Vamos aqui para a Bíblia, falando do quarto anjo. Diz assim, Apocalipse capítulo 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então é nesse período, esse poderoso movimento, um entusiasmo santo para dar esse testemunho direto, ok? Então ele vai programar esse testemunho direto. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância de suas delícias. Então, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, vai vir o poderoso anjo, o poderoso movimento do Apocalipse 18 para dar o testemunho direto contra a besta e a sua imagem contra o seu sinal. Tem nesse período também do decreto dominical, quero dizer, né? Vai ter o quê? Vai ter a terceira guerra mundial, profetizada em Daniel capítulo 11 e o verso 25. Olha, a terceira guerra mundial, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, vai acontecer. A gente não sabe se é 5 meses imediato, ou 1 ano imediato, ou 2 anos. Só sabe de uma coisa, que tem que acontecer a terceira guerra mundial, que a maior religião do mundo são os muçulmanos, e eles guardam a sexta-feira. Então os Estados Unidos, que é a segunda besta, tem que fazer com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, que representa o papado. Então a terceira guerra mundial é para que o mundo todo se submeta ao papado, para que o mundo todo guardem o domingo. Então a maior religião do mundo hoje em número de pessoas é os muçulmanos. Eles não guardam o domingo. Eles guardam que dia? Eles guardam sexta-feira. Então o que acontece? O papado com os Estados Unidos quer que o mundo todo guarde o domingo. Então ele vai ter a terceira guerra mundial. Os Estados Unidos vai ser vitorioso, que os Estados Unidos é o rei do norte. E o que diz aqui na Bíblia? Daniel capítulo 11 verso 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, que representa aquele povo ali dos muçulmanos, aqueles países que não têm o cristianismo, que é o rei do sul, com um grande exército, que é o rei do norte faz isso, né? Vai com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão um projeto contra ele. Então aqui a profecia da Bíblia, Daniel capítulo 11, o verso 25, os Estados Unidos, que é o rei do norte, vencerá a terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial vai ser entre o decreto dominical nos Estados Unidos e o decreto dominical mundial, certo? É para que o mundo todo se torna o cristianismo espúrio, guardando o domingo, para se cumprir a profecia que o mundo todo vai se converter e vai estar em harmonia com a lei dominical. O mundo todo vai guardar o domingo. Israel vai guardar o domingo. Os muçulmanos vão guardar o domingo, certo? Israel guarda o sábado hoje. O muçulmano guarda a sexta-feira. Mas a Bíblia declara, que a profecia declara que a lei, o decreto dominical vai ser mundial em breve. Quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, depois será mundial. E o mundo todo vai guardar o domingo.
Então aqui vamos para o outro acontecimento que vai acontecer também nesse período do decreto dominical nos Estados Unidos. Temos aqui as mentirosas maravilhas de Satanás. Acontece também quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos. Temos aqui no livro Testemunhos Seletos, página 151, diz assim: por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos foi induzido a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizera dele um governo protestante e republicano, e adotar medida para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então, esse texto aqui disse que quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, e quando os Estados Unidos, por influência dessa tríplice aliança, foi induzido a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dele um governo protestante republicano, ou seja, quando botar o decreto dominical, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. Começa o tempo dos milagres falsos. O catolicismo, o protestantismo apostatados e o espiritismo fará tão grandes milagres, até descer fogo do céu à vista dos homens, para tentar provar que o domingo é o verdadeiro dia do Senhor. Então, eles vão usar os falsos milagres. Claro que eles vão dizer que é em nome de Cristo que eles estão fazendo esses milagres, mas quem está por trás, quem está dando esse poder para o catolicismo, protestantismo apostatado e para o espiritismo, não é Deus, mas sim é o próprio Satanás. Então, nesse mesmo período aqui também do decreto dominical nos Estados Unidos, temos o quê? Temos a personificação dos mortos. Nesse período, os anjos maus vai personificar os nossos entes queridos, como está escrito aqui. Vamos ler aqui no Eventos Finais, também no Evangelismo, página 604. Diz assim: não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram, e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximamos do fim do tempo. Aqui está claro a profecia que vai haver personificação dos mortos. Os anjos maus vai representar os mortos. Ele, Satanás, tem poder para surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando os prodígios para apoiar suas pretensões. O Grande Conflito, página 552 e 560. Então aqui a gente vê os anjos maus. Quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, eles vão personificar os nossos entes queridos e virão até nós, querendo enganar muitos, e muitos serão enganados com isso. Devemos ter um conhecimento profundo a respeito do estado dos mortos. Devemos estudar a Bíblia, saber a respeito dos mortos, sobre
A Bíblia fala que quando a pessoa morre, perece todos os pensamentos, ou seja, a pessoa não vai nem para o céu e nem para o inferno, se tornou pó, acabou. Para isso vai ter a ressurreição, para levar a pessoa para o céu, e a ressurreição dos ímpios para levar a pessoa para o inferno, ok? Então, mas Satanás engana as pessoas, que diz quando morre, a pessoa está ou para o inferno ou foi para o céu. E assim, ele, aproveitando dessa heresia, vai personificar os nossos entes queridos, e virão Satanás na forma dos nossos entes queridos com a Bíblia na mão, dizendo que Deus mudou o santo sábado para o domingo. Então, toma cuidado com essa heresia dos mortos, aí dizer que os mortos, a pessoa quando morre, diz que vai para o céu ou para o inferno. Toma cuidado, ok? Então, aqui nós vamos para aqui o decreto dominical mundial. O decreto dominical mundial. Vamos ler aqui no Eventos Finais, também no Testemunho Seleto. Diz assim: as nações estrangeiras, que são os outros países, seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja livre. A mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Então aqui a profecia declara que vai haver o decreto dominical mundial para todos os países do mundo, ok? Então vamos lendo mais aqui, Mensagens Escolhidas, página 428, diz o seguinte: os ímpios declaravam que tinha a verdade, que havia milagres entre eles, que anjo do céu conversava e andava com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que aguardava há tanto tempo. Todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. Então aqui a profecia mostra que o mundo todo vai se converter ao evangelho espúrio, ao império da besta, que é para obedecer o decreto dominical, certo? Então aqui a gente aqui está mostrando claramente que o decreto dominical vai ser para todos os países do mundo. Os muçulmanos vão deixar de guardar sexta-feira para guardar o domingo, ok? Nesse tempo todo mundo vai se decidir. O mundo todo, as pessoas de todos dos países do mundo vai decidir, ou aceita o selo do Deus vivo, que é o sábado, ou aceitará o selo da besta, que é o domingo, ok? Então muitos muçulmanos, claro que a maioria vai guardar o domingo, mas também vai ter os muçulmanos sinceros que amam a Deus, vai reconhecer que o verdadeiro dia de guarda é o sábado, ok? Então vamos para frente agora. Desse tempo do decreto dominical mundial, começa a contagem regressiva dos 1290 dias literais de Daniel 12 e 11. Como diz aqui, Daniel 12 e 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo, ó, isso aqui é um acréscimo, ok? Sacrifício aqui no original, no escrito original, ok? Isso aqui foi acréscimo de compiladores, certo? Então, aqui para a pessoa pensar que aqui está falando do tempo do sacrifício ainda, mas não tem nada a ver, certo? Isso aqui foi um acréscimo. E desde o tempo em que o contínuo for tirado, aqui o contínuo, o santo sábado for tirado, e posta a abominação desoladora, que é o decreto dominical mundial, haverá 1290 dias. Ou seja, 1290 dias literais, 3 anos e meio e um pouquinho de dias, certo? Então aqui eu vou mostrar para os irmãos que aqui agora é em Daniel capítulo 11, verso 31, é aqui que saiu o decreto dominical mundial. Esse verso 31 de Daniel 11 é a saída do decreto dominical mundial, certo? Então, da saída do decreto dominical mundial para o tempo que Miguel se levanta,
como eu já li em Daniel 12 e 11, é 1290 dias literal, certo? Então aqui uma comprovação que esse verso aqui, 31, é o decreto dominical. Eu vou ler aqui para os irmãos, ó. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo. Como já disse, a palavra sacrifício está fora do contexto, isso foi acréscimo, certo? Então, eu leio sem esse acréscimo, certo? E tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, que é o decreto dominical mundial, certo? Então, a partir desse decreto dominical mundial, do verso 31 do capítulo 11 de Daniel, para o capítulo 12, e o verso 1 que começa o grande tempo de angústia, ou seja, Miguel se levanta e começa o grande tempo de angústia, o derramamento das 7 últimas pragas. É um espaço, um período de 1290 dias literais, ok? Então, vamos para frente. Agora, aqui é apresentado, aqui temos aqui a chuva serôdia, a segunda fase do quarto anjo, porque a primeira fase foi o testemunho direto. Claro que aqui também vai ser um testemunho direto, mas eu quero dizer que a primeira fase foi um entusiasmo santo, levando a mensagem. A chuva ali ainda era o período da chuva temporã, o Espírito Santo em formato da chuva temporã, que a chuva temporã não foi somente para os discípulos no tempo deles, mas sim para toda a dispensação evangélica, até chegar o tempo do derramamento da chuva serôdia. Hoje nós estamos vivendo o tempo da chuva temporã, que todos que busquem a Deus podem receber agora a chuva temporã. E quando sair o decreto dominical mundial, então virá, 30 dias depois, virá a chuva serôdia, certo? Então a chuva serôdia, nós vemos aqui, é a segunda fase do quarto anjo. Vamos ler aqui no grande conflito. Diz assim: o anjo que se une na programação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo, e em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente. A chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Então, desse período do decreto dominical mundial, será o tempo da chuva serôdia, certo? 30 dias depois que sair decretar o decreto dominical mundial, vai acontecer a chuva serôdia, certo? Que vai ser o tempo, a segunda fase do quarto anjo. Vamos agora para frente.
temos aqui o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o seu sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui vai ser o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, nas praças, nas ruas, em todos os lugares. O povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, dará uma mensagem contra a imagem da besta, contra a besta e contra o seu sinal, a Levestino. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e nem incorra nas suas pragas. Chama o povo sincero que estão nessas corporações religiosas para obedecer todos os mandamentos de Deus. Sair de uma instituição falsa, de uma ordenança humana que é guardar o domingo, para a verdadeira obediência a Deus, guardando o santo sábado do Senhor. Então, aqui temos também nesse período do alto clamor, no tempo que está sendo encerrada a mensagem, está prestes a ser encerrada a mensagem, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Aqui temos o que? Satanás personificará a Cristo, aqui no mesmo período, o decreto dominical mundial. Portanto, nós vamos ler agora, aqui no grande conflito, que diz assim: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilhos deslumbrantes, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse capítulo 1, do verso 3 a 15. A glória que o cerca não é estendida por coisa alguma que os olhos mortais já tenha contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e, então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Então aqui, meus irmãos, no tempo do decreto dominical mundial, será o tempo que Satanás vai personificar a Cristo, como eu já li aí, né? Então nós vamos agora para frente. Nesse mesmo período do decreto dominical mundial, começa o pequeno tempo de angústia, certo? Nós podemos dizer aqui no decreto dominical, quando sair nos Estados Unidos, ainda não é ainda assim, então não vai ter aquela angústia ainda, porque a coisa vai piorar mesmo,
certo? É quando saiu o decreto dominical mundial, que é para todos os países do mundo. Em alguns casos, podemos sim dizer que o pequeno tempo de angústia já começa já com o decreto dominical nos Estados Unidos, mas apropriadamente mesmo nós podemos referir mesmo quando saiu o decreto dominical mundial, certo? Então nós temos aqui no Primeiros Escritos a serva do Senhor explicando o que ela escreveu neste maravilhoso livro, né, que é o Espírito de Profecia, e ela fala aqui na página 33, diz assim, né, que ela falando da página 33, diz assim: na página 33 é dito o seguinte: vi que o santo sábado e será um muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E, ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então aqui falando do pequeno tempo de angústia. Fomos cheios do Espírito Santo. Então nós sabemos que o decreto dominical mundial, a partir de 30 dias do decreto dominical mundial, o povo de Deus receberá o Espírito Santo. Então aqui fica mais apropriadamente o tempo de angústia começar com o decreto dominical mundial. É o pequeno tempo de angústia, certo? Então, continuando aqui, esta visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do advento observando o sábado, e desses somente uns poucos suponham que sua observância era de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora o cumprimento desta visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período, poucos antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, o pequeno tempo de angústia é antes do grande tempo de angústia, certo? Nesse pequeno tempo de angústia aqui, a porta da graça ainda está aberta, a obra do terceiro anjo está se encerrando, certo? Então, aqui o pequeno tempo de angústia. Então, nesse pequeno tempo de angústia, vemos também que é o mesmo período do decreto dominical mundial. Temos aqui também muitos que guardam o sábado serão mártires. As pessoas que estudam as profecias, tem pessoas que, aqui, quando o fechamento da porta da graça aqui na frente, aqui o povo de Deus, eles não serão mais mártires aqui, certo? Porque a porta da graça se fechou e o seu sangue não será mais semente, certo? Mas aqui, antes do fechamento da porta da graça, aqui, ainda no tempo do pequeno tempo de angústia, muitos serão mártires, porque o sangue do povo de Deus é semente para milhares se converter. Pois nós vamos ler agora, aqui no Eventos Finais e também na Mensagens Escolhidas, diz assim: muitos serão condenados à morte. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E, se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isto poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Muitos serão encarcerados,
Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Então aqui ficou claro, irmãos e irmãs, que no pequeno tempo de angústia, antes que venha o grande tempo de angústia, muitos serão mártires por amor à verdade, certo? Para se completar bem o que está escrito aqui na Bíblia, né? Apocalipse capítulo 6 e o verso 11 diz assim: e fora dado a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram. Aqui, esses mártires aqui tá pedindo, né, vingança pelo rude tratamento que fizeram com eles, por eles ser mártires na Idade Média, o sangue dele, o rude tratamento está pedindo vingança. Ali está na memória de Deus, aquele rude tratamento que fizeram com o seu povo, que quem faz se der um copo de água para o povo de Deus, está dando para o próprio Cristo, certo? Então, todo maltrato, toda crueldade que fizeram com o povo de Deus na Idade Média, o que a igreja de Roma fez, aquele rude tratamento está na memória de Deus, e ali está pedindo vingança. Então é dito aqui simbolicamente para eles, né, que repousasse por mais um pouco de tempo, certo? Que ia ser certa a vingança de Deus, né? Mas tinha que repousar um pouco de tempo até que completasse os números de seus conservos e irmãos, que também vai ser morto como eles foram. Isso vai acontecer no pequeno tempo de angústia, certo? No tempo do decreto dominical mundial, milhares dos que guardam o sábado serão mortos, porque não vai aceitar o decreto dominical, certo? Então nesse período vai completar o número dos mártires, certo? Então virá a vingança de Deus, virá as 7 últimas pragas sobre os inimigos da verdade de Deus, ok? Então agora também aqui no Apocalipse capítulo 20 e o verso 4 também confirma que muitos serão mártires no tempo do decreto dominical, no tempo do selo da besta, que é o decreto dominical, certo? Diz assim, ó: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Então, aqui comprovando, né, que muitos serão mártires também, né, no tempo do decreto dominical. Novamente, vai voltar aquelas mesmas perseguições e outras novas, aquelas mesmas do tempo da Idade Média, e outras novas serão inventadas para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, ok? Então agora nós vamos para o período do fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça. E o Espírito Santo caiu sobre nós. Fui levada em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitam sua verdade. Fique a ira das nações e a ira de Deus. Então aqui, gente, aqui está mostrando bem claro que quando a porta da graça se fechar, será derramada as 7 últimas pragas. Mas enquanto Jesus estiver no lugar santíssimo, diante
ali dos 10 mandamentos, onde está ali os 10 mandamentos da Arca da Aliança, lá no lugar santíssimo no céu. Jesus está entre o homem e Deus, descendendo pelo homem. É impossível as 7 últimas pragas cair, certo? Então, é impossível também a porta da graça se fechar. Mas quando Jesus sair do lugar santíssimo, então a porta da graça se fecha e vai cair as 7 últimas pragas sobre o mundo, né? Então, continuando o que eu estava lendo aqui, vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Outro sim, que Miguel não se levantara e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, ele erguerá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Então aqui Miguel ainda não se levantou. Miguel do Daniel capítulo 12 ainda não se levantou. Vai se levantar quando? Quando a porta da graça se fechar. Então nesse tempo vai acontecer o quê? Nesse tempo vai acontecer que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, que é o grande tempo de angústia, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, quando a porta da graça se fechar, é o tempo que Miguel se levantará. Miguel ainda não se levantou, mas nesse período do fechamento da porta da graça, Miguel se levantará e começará a cair as 7 últimas pragas. O grande tempo de angústia é grande pela angústia, mas ele será de 45 dias literais. Mas, contudo, é um grande tempo de angústia, pois é grande em angústia, mas não em dias. Ok? Então, nós vamos ver como está aqui. Por que de 45 dias? Eu quero trazer aqui para os irmãos, aqui Daniel capítulo 12, e o verso 12, diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Esses 1335 dias começa com a saída do decreto dominical mundial. Começa aqui. Então, bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias, que ele chega até aqui no livramento do povo de Deus, bem aqui, certo? Então, 1335 dias menos 1290 dá 45 dias. Então, é 45 dias o grande tempo de angústia, certo? Vai ser de 45 dias literais. Mas, contudo, é o grande tempo de angústia. Então, agora nós vamos para o grande tempo de angústia de Daniel 12:1, como já li, né? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, certo? É desse período do fechamento da porta da graça, certo? Nesse período vai cair o que? As 7 últimas pragas, como eu já falei. Vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fosse mais que gotas de água que estivesse para cair. Foi então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus, de que sua ira era tremenda e terrível, e que
se ele estendesse a sua mão ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seria como se nunca tivesse existido, ou padeceria de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viria, e não encontraria livramento, mas seria destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre o meu rosto diante do anjo, e supliquei-lhe fosse a visão removida, que afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi como nunca antes a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus, para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e sua imagem, e receber o seu sinal em suas testas ou em suas mãos. Surpreendi-me grandemente de que alguém transgredisse a lei de Deus e pisasse o seu santo sábado, quando tão terríveis ameaças e advertências estavam contra eles. Então aqui as 7 últimas pragas virá. Por quê? Porque o povo deixa de guardar o 7º dia para guardar o 1º dia. Como está aqui, o Papa mudou o dia de repouso do 7º para o 1º dia da semana. Ele imaginou mudar o próprio mandamento que foi dado para levar o homem a lembrar-se do seu Criador. Pensou mudar o maior mandamento do decálogo e assim fazer-se igual a Deus. Portanto, as 7 últimas pragas cairão sobre o mundo, porque o mundo vai pisar o 4º mandamento e exaltar o falso sábado, que é o domingo, o dia que o Papa reposa, o 1º dia da semana. Vai exaltar em lugar do sábado, do 7º dia. Portanto, por causa do decreto dominical, cairá as 7 últimas pragas sobre o mundo. Então, agora, nesse mesmo período do tempo da graça, nesse mesmo período que o fechamento da porta da graça, também ocorre, o povo de Deus foge para as montanhas. Irmãos, aqui, o povo de Deus foge para as montanhas. Não se refere que o povo de Deus não deve sair agora das cidades. Não. O povo de Deus ele deve sair agora, em 2017, o tempo que nós estamos. Sair da cidade para o campo. Mas sair da cidade para o campo não é sair da cidade para se esconder em montanhas nem nas florestas. É fechar residências no campo. É dever de todos os que guardam os mandamentos de Deus sair das cidades para o campo. Mas essa questão aqui, fugir para as montanhas, já é fugir do campo das cidades para as montanhas, para se esconder. Porque aqui é o grande tempo de angústia, né? Então aqui, ó, vi os santos deixar as cidades e vilas, ó, até das vilas, e reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhe provia alimentos e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Então, aqui o tempo que o povo de Deus foge para as montanhas. Nesse tempo também vai haver o que? Fome de ouvir a palavra de Deus, para se cumprir o que está escrito em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e de norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Quando a porta da graça se fechar, quando Miguel se levantar, vai haver a fome de ouvir a palavra de Deus. Mas neste tempo, a palavra de Deus, a última mensagem de misericórdia já foi dada a um povo rebelde e cruel,
então não mais haverá oportunidade para arrependimento. Ok? Encerrou aqui. Então, nesse mesmo período do fechamento da porta da graça, também aqui vai sair o decreto de morte para matar os guardadores do sábado. Matar todos, num só dia, todos os guardadores do sábado, numa só noite matar todos, né? Como está escrito aqui, né? Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para depois de certo tempo matar os santos, a menos que estes renunciassem sua fé peculiar, abandonasse o sábado e guardasse o primeiro dia da semana. Mas nesta hora de provação, os santos estavam calmos e tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que um meio de livramento lhe seria preparado. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar. Mas os anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei, à vista dos gentios em redor deles. E Jesus queria ser honrado, trasladando, sem que visse a morte, aos fiéis expectantes, que durante tanto tempo o havia esperado. Então, vai sair o decreto de morte, quando ocorrer o fechamento da porta da graça. Mas neste período, será diferente deste período aqui, do tempo do decreto dominical mundial, que muitos serão mártires. Mas aqui no decreto de morte, quando a porta da graça se fechar, nenhum mais servo de Deus será mártir. Para se cumprir, porque Deus quer ser honrado em Jesus Cristo também, para se cumprir a profecia do Espírito de profecia, certo? Agora nós vamos para o tempo do livramento dos santos, o livramento do povo de Deus. Mas naquele tempo, livra-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. Neste período do livramento do povo de Deus, ocorrerá o grande terremoto de Apocalipse capítulo 16 e verso 18, que diz assim: houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então, ocorre esse grande terremoto. É exatamente aqui nesse grande terremoto que começa o livramento do povo de Deus. Temos aqui no grande conflito o capítulo 40, que fala sobre o livramento dos justos. Então aqui a gente vê que com o decreto de morte, aqui a leitura, aqui ó, o decreto, aqui ó, decreto, aqui é o decreto de morte, né? Então o povo de Deus pede livramento, né? O povo de Deus, nas celas das prisões, nas montanhas, nas florestas, você pode ler aí, né? E ele pede por livramento. Então acontece o livramento, certo? E bem aqui você vai ver o grande terremoto. Está aqui o Apocalipse 16, 17. Certo? Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto. Certo? Então vai ocorrer esse grande terremoto de Apocalipse 16 e 18. Olha o que ele faz, né? Aqui está dizendo tudo o que ele faz, que você pode ler do grande conflito, certo? Então, o grande terremoto, né, é o período do
o livramento do povo de Deus aqui, certo? Então vamos para frente do nosso estudo. Então, nesse mesmo período do livramento do povo de Deus, ocorreu o grande terremoto, vai ocorrer a ressurreição parcial. A ressurreição parcial de Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a ressurreição parcial de Daniel 12:2. Abre-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei, os mesmos que os traspassaram. Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acerrismo, inimigo de sua verdade, povo, ressuscita para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então a gente vê nesse período da ressurreição parcial, aqui a gente vê que o terremoto vai abrir sepulturas e vai ocorrer a ressurreição parcial de Daniel 12:2, certo? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando santo sábado, ressuscitam glorificados com corpos imortais para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Ressuscita para a vida eterna. São todos os que morreram de 1844 para a frente. Morreram na mensagem do terceiro anjo, guardando um sábado. Certo? É somente o justo que ressuscita nesse período, é somente esses. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Os outros justos ressuscitarão na primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Nesta ressurreição parcial também tem uma classe dos ímpios que ressuscita. São os ímpios que os traspassaram a Jesus Cristo. A turba assassina que matou a Jesus Cristo, que clamou, o seu sangue caiu sobre nós e sobre nossos filhos. Eles ressuscitam ali também nessa ressurreição parcial para ver a sua segunda vinda e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, vai ocorrer a ressurreição parcial neste período do livramento do povo de Deus. Neste mesmo período tem esta profecia: os céus mostram os 10 mandamentos para se cumprir o que está escrito em Salmos 50 e verso 6. Diz assim: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então, o céu vai mostrar os 10 mandamentos para todos lerem os 10 mandamentos. Está aqui no grande conflito também. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50 e verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai programada como um guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vê-se os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler.
desperta-se a memória, varre-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresenta-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu a sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos, enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, vê que se acha sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, nesse período do livramento dos justos, será mostrado os 10 mandamentos para todos ler, ok? Então, nós vamos agora para o que vai acontecer mais à frente também. Vai acontecer, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Apocalipse 10 e o verso 7. Apocalipse 10, verso 7. Diz assim: mas nos dias da voz do terceiro anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Irmão, o segredo de Deus. Nós vamos ver aqui no grande conflito também, o segredo de Deus. Será o anúncio do dia e da hora da vinda de Jesus. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e estabelecendo um concerto eterno com o seu povo, semelhante a estrondo do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Então, neste período do livramento do povo de Deus, cumpre-se o mistério de Deus, o anúncio do dia e a hora da vinda de Jesus. Ok? Então, vamos para frente do nosso estudo. Neste mesmo período, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 e o verso 30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, o sinal do Filho do Homem vai acontecer nesse período do livramento do povo de Deus. Nós vamos ver aqui o sinal do Filho do Homem. Está aqui. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem negra é que aparece. É o sinal do Filho do Homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Então, no tempo do livramento do povo de Deus, aparece o sinal do Filho do Homem.
Em solene silêncio fita-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Então vamos para nosso estudo mais à frente. Então aqui nós vimos o livramento do povo de Deus, ok? Agora a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo, ela será literal e visível, todo olho o verá, como está escrito aqui em Mateus capítulo 24 e o verso 30, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a vinda de Cristo será visível e literal, todo o olho o verá. Como está escrito aqui, Jesus na nuvem avança como um poderoso vencedor, agora não como homem de dor e para sorver o amargo cálice da ignominia e miséria. Vem ele, vitorioso no céu e na terra, para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça, e seguira-no os exércitos no céu. Com artifona de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma é apta para conceber o seu esplendor. A sua glória cobriu os céus, a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória reposa sobre a santa fronte. O semblante divino radia o fulgor deslumbrante do sol meridiano, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a vinda de Cristo será visível e literal. A sua presença se tem tornado macilento todos os rostos. Entre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Então será assim a segunda vinda de Jesus Cristo, visível e literal. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui ainda mostrando como será a segunda vinda de Cristo, ok? Agora nós vamos para o mesmo período da segunda vinda de Cristo. Ocorre a primeira ressurreição, de Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Diz assim: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos. Então vai ocorrer a primeira ressurreição, quando Cristo vier sobre as nuvens do céu. Ele vai ressuscitar todos os santos. Eu vou mostrar aqui no grande conflito sobre como será a ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição de Apocalipse, capítulo 20 e verso 6. Está aqui no grande conflito: por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o rebombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surge,
por todo o comprimento e largura da terra. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passado exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestido de glória imortal, clamando: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Então, na primeira ressurreição, todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinha quando ali entrara, né? Vai sair com o corpo glorificado, um corpo imortal, né? Com a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a estatura é a mesma. Crescerão quando chegar no céu, quando comer da folha da árvore da vida, e todos ficarão, todo homem da altura de Adão e toda mulher da altura de Eva. Então nós vamos para o nosso estudo seguinte. Vamos para o nosso estudo, continuando nosso estudo. Vamos ver, no período da vinda de Cristo também ocorrerá o arrebatamento da igreja ao encontro do Senhor nos ares. Vê 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, que é a primeira ressurreição, a qual eu estava lendo da agorinha. Então, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui a gente vê o arrebatamento da igreja, certo? Vemos aqui também no grande conflito também, aqui temos também, né, no grande conflito sobre o arrebatamento da igreja, os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus fora eles glorificados, agora tornam-se imortais, e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levados pelos santos anjos aos braços de suas mães, amigos há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cântico de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Aqui nós vimos o arrebatamento da igreja. Também nesse período da vinda de Cristo vai ocorrer a profecia: o silêncio no céu, quase por meia hora. Encontramos essa profecia em Apocalipse capítulo 8 e o verso 1. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Em profecia, uma hora é 15 dias, meia hora em profecia é 7 dias. Então vai haver silêncio no céu por meia hora, porque na segunda vinda de Cristo vai vir o Pai, vai vir o Filho e todos os santos anjos com ele. Então o céu vai ficar vazio, então vai haver silêncio no céu quase meia hora, ou seja, 7 dias, porque 7 dias vai ser o período que nós vamos viajar da terra para o céu. Como está escrito aqui, todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Por que a viagem vai ser de 7 dias? Porque existe milhares de servos de Deus que não tiveram a luz do sábado e morreram, viveram aqui nesta terra e morreram sem guardar o santo sábado. Portanto, na cidade de Deus não entra transgressor,
Então, antes de chegar na cidade de Deus, essas pessoas que se salvaram vão guardar o sábado no caminho para o céu. Então, passaremos 7 dias. Um desses 7 dias é o Santo Sábado. E então, essas pessoas passam a guardar o sábado antes de chegar na Nova Jerusalém. É por isso que o silêncio no céu, por quase meia hora, vai ser 7 dias, para dar oportunidade das pessoas que foram salvas sem guardar o Santo Sábado. Eles vão guardar essas pessoas no caminho da terra para o céu, ok? Então este foi o vídeo sobre os eventos finais de 2017. Aí vem o decreto dominical dos Estados Unidos, decreto dominical mundial, fechamento da porta da graça, livramento do povo de Deus, a segunda vinda de Cristo e chegada no céu. E aqui são os eventos que ocorrerão neste período. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal Profecias Finais, inscreva-se e aguarde mais vídeo. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.